Bem-vindos. Hoje vamos dar uma volta a um texto, já com alguns anos, de 2009, mas que nos faz pensar bastante. É do Edson Zogby e chama-se A Rede Precisa Pensar. Olá! É um título provocador, sem dúvida. É, não é? E o ponto de partida é logo uma questão, que mesmo sendo de 2009, continua super atual. Será que esta rede enorme que nós criamos, a internet, pode um dia vir a ter uma espécie de consciência? Pode pensar sozinha? Uhum. É a grande questão que ele lança. Exato. E a fonte que temos é um artigo de opinião. É uma reflexão dele sobre como estava a internet nessa altura, há mais de uma década, e o que ele achava que podia vir a ser. É um retrato interessante daquelas preocupações e esperanças, talvez, dessa fase da era digital. Sim, uma fotografia de um momento específico. É isso. A nossa ideia aqui é tentar desconstruir um bocadinho os argumentos do Zogby. Olhar para as perguntas que ele faz sobre a evolução da rede, as limitações que ele via e esta ideia que não deixa de ser radical, da internet poder ser mais do que uma ferramenta. Pronto, vamos a isso. Vamos lá. Ok, então o Zogby começa por uma coisa que parece óbvia, mas que é a base do argumento dele. Já em 2009 tínhamos uma teia gigantesca de comunicações. Ele até dá exemplos que ainda hoje são o nosso dia-a-dia, não é? Google, Facebook, eBay, Amazon, PayPal, YouTube, Dropbox. Sim, as ferramentas que apareceram porque precisávamos de comunicar globalmente e rápido. Exato. Mas atenção, o ponto crucial que ele faz logo a seguir é distinguir a infraestrutura da inteligência. Ter essa teia gigantesca, ter os cabos, os servidores, as plataformas, isso não quer dizer automaticamente que criamos uma estrutura neural. Ele argumenta que a rede por si não pensa, não evolui com consciência. Faz uma analogia com a evolução humana. Não bastou ter um corpo, foi preciso desenvolver consciência dentro desse corpo. Certo, a estrutura física não garante a inteligência. De todo. Não há essa garantia de pensamento autónomo só por existir a estrutura. E essa falta de pensamento próprio da rede leva a olhar de forma crítica para o conteúdo, não é? Sempre. Com que andava a circular. Ele já via, em 2009, um certo declínio nos mídias tradicionais. Jornais, revistas, rádio, TV. Sim, ele achava que estavam a perder relevância, ou por falta de credibilidade, ou porque o conteúdo já não interessava assim tanto às pessoas. O que nos leva a uma pergunta que ainda hoje fazemos, acho eu. Quando passamos para o digital, estamos a fazer algo melhor ou só diferente? Pois. E é aqui que entra uma das grandes preocupações dele, que se calhar até foi um bocado premonitória, a ideia do lixo informacional. Ah, sim. Ele perguntava-se se esta liberdade quase total da rede, onde toda a gente pode, e ele usa estas palavras, falar bobagens e postar absurdos, se isso não estava a criar uma nova poluição. Uma poluição de informação irrelevante ou falsa. Exatamente, uma avalanche de ruído. do ruído que ameaça abafar o que é realmente útil ou verdadeiro. E essa poluição obriga-nos a filtrar constantemente. O Zogby via aí um problema prático gigante. Se cada um de nós tem de fazer essa seleção manual, o tempo, o esforço é enorme. A analogia que ele usa é forte. Diz que somos como garimpeiros de diamantes. Trabalhamos imenso para, se calhar, encontrar só uma coisinha de valor. Compensa? É uma boa pergunta. E essa questão da filtragem manual ainda fica mais complicada quando ele repara na diferença entre gerações. Notava-se que os mais novos conseguiam, navegar e filtrar mais depressa. Certo. Mas ele questiona logo. Isso é a evolução da consciência. É uma adaptação mesmo à rede. Ou é só destreza técnica? É só porque cresceram com aquilo e têm mais à vontade? Pois a velocidade a clicar não quer dizer que se perceba melhor ou que se filtre melhor. Exatamente. Era uma distinção importante que ele faz. É mesmo. E é a partir daqui que ele começa a aprofundar mais a questão de inteligência da rede. Ele lança perguntas que ainda hoje andamos a fazer, não é? Onde é que começa a inteligência a sério nisto tudo? Começa nos nossos filtros pessoais? Mas onde é que eles estão? Funcionam bem? Como é que criamos sistemas, tipo rankings, ou o que seja, para nos ajudar a gerir esta enchente de informação e tirar dali valor? A questão central que ele põe é mesmo essa. A rede pode começar a pensar se nós, os semeadores, como ele lhe chama, fizermos os inputs corretos. Mas o que são inputs corretos? Lá está. Ele próprio reconhece que isso é complicado. O que é um input correto? Definimos isso como
com base nos gostos que dizemos ter, que podem ser superficiais ou até falsos. Ou nos perfis que criamos online. Exato. Que são muitas vezes representações incompletas ou idealizadas de nós. A base para essa inteligência parece assim meio tremida, não? Sem dúvida. E para tentar perceber melhor esta ideia de consciência da rede, ele usa outra analogia com a consciência animal, que eu achei interessante. Sim, ele sugere que a consciência nos animais está ligada às necessidades básicas deles: sobreviver, comer, reproduzir-se. Dá o exemplo do macaco. Exato. O macaco na floresta tem uma consciência virada para encontrar comida, fugir dos predadores. Um macaco treinado para o circo desenvolve outra consciência adaptada àquele contexto artificial. A consciência parece depender das necessidades e do ambiente. Mas quando aplicamos isto à internet, a coisa fica muito mais abstrata, não é? Quais seriam as necessidades da internet que a fariam desenvolver uma consciência? É aí que a analogia ajuda a pensar, mas também mostra os limites. A internet não tem corpo biológico, não tem instintos de sobrevivência como um animal. As necessidades dela são as nossas, basicamente. Funcionar, transmitir dados. São necessidades impostas por nós, parece-me. Será que isso chega para gerar algo que possamos chamar consciência? Ou estamos só a projetar características humanas na tecnologia? É uma linha de pensamento que o leva a ponderar outra coisa. Se calhar o problema não é tanto a falta de consciência da rede. Se calhar o problema é a nossa falta de treino para a usar bem. Interessante essa inversão. Será que a rede já tem potencial para mais, mas somos nós que ainda não sabemos filtrar criticamente, sintetizar informação, navegar com intenção, para aproveitar essa complexidade toda? É uma perspectiva que põe a tónica em nós, nos utilizadores, na nossa literacia digital, na nossa capacidade crítica, que continua a ser um desafio enorme hoje em dia, se calhar até mais do que em 2009. Pois, perante isto tudo, o Zogby também olha para algumas soluções que se falavam na altura. E é um bocado cético. Por exemplo, aquela ideia de um governo virtual global. Sim, ele rejeita isso. Diz que estruturas parecidas no mundo real falharam, acabaram por ser mais instrumentos de poder do que outra coisa. E replicar isso online não lhe parecia boa ideia. Não. Outra coisa que ele acha insuficiente, apesar de importante, é focar tudo na educação. Ele até cita o Edgar Morin, que falava muito da complexidade e da reforma do pensamento. O Zogby concorda que a educação é fundamental, mas Vê isso só como um segmento do todo. Achar que só a educação resolve um problema tão vasto como orientar a rede parece limitado. então se não é um governo global nem só a educação, para onde é que ele aponta? É aí que ele fala de uns pensadores. Sim, ele menciona nomes que hoje associamos mais ao pensamento sistémico, à cibernética, Gregory Bateson, o Fritjof Capra, O do tal da física? esse mesmo, mas que depois trabalhou muito sobre sistemas vivos e redes. E também os biólogos chilenos Maturana e Varela, com a ideia da autopoiese, dos sistemas que se autoproduzem. E o que é que estes pensadores têm em comum, na visão dele? Bem, eles focam-se muito nas relações, nos padrões, nos ciclos de feedback, na percepção como algo ativo. São ideias muito diferentes das abordagens mais lineares, mais mecanicistas, não é? E porquê é que ele achava isso tão relevante para a internet já em 2009? Porque, penso eu, eles davam ferramentas para pensar nas redes não só como canos que levam informação, mas como sistemas complexos, sistemas que se podem auto-organizar, adaptar, onde a percepção e a interação são chave. As ideias deles sobre como a mente emerge da interação, como os sistemas se mantêm, pareciam-lhe mais adequadas para perceber o potencial e os perigos da rede global. Mais adequadas do que os modelos só técnicos ou económicos? Exatamente. Mas ele lamenta que estas abordagens mais holísticas, mais sistémicas, não estivessem a ter muita atenção a investimento. Ele critica a tendência, que ele via como dominante, de reduzir tudo a encontrar soluções técnicas algorítmicas. E alerta especificamente contra deixar que isto seja guiado só por interesses mercadológicos. A lógica do mercado-lucro, otimizar para prender a atenção, para publicidade, essa lógica não está necessariamente alinhada com a ideia de ter uma rede mais pensante, naquele sentido profundo que ele explora. Uma rede que ajuda a compreender, que promova sabedoria coletiva.
Ele via aí uma tensão, então, entre o negócio e o potencial evolutivo da rede. Uma tensão enorme. E podemos dizer que essa tensão ficou ainda mais clara nos anos seguintes, não é? Com o domínio das grandes plataformas, os modelos de negócio baseados em dados, em publicidade. Sem dúvida. A forma como os algoritmos são feitos para nos agarrar ao ecrã, para nos fechar em bolhas. Tudo isso pode ser visto como consequência direta desses interesses de mercado que o Zogby já criticava e que parecem afastar-nos dessa visão de uma rede que pensa de forma benéfica para todos. Perante este cenário, ele não dá propriamente uma solução mágica, mas sugere um método, um caminho. Propõe usar a construção de cenários futuros, talvez com a metodologia Delphi, aquela que consulta especialistas. Sim, e combinar isso com brainstormings abertos. A ideia seria pôr mais gente a pensar junta, de forma criativa, sobre como enfrentar o desafio. Não é tanto uma resposta, mas uma forma de procurar respostas. Exato. Uma abordagem mais colaborativa, mais prospectiva, para tentar sair dos bloqueios que ele via. E a nota final dele? Qual é a conclusão principal do Zogby neste texto? A percepção central dele, acho eu, é que estávamos presos a modelos ultrapassados, mecanicistas. Modelos de pensamento da era industrial, que viam o mundo como uma máquina e que, aplicados à rede, nos impediam de ver e aproveitar a natureza complexa dela. E que estávamos a subutilizar o potencial da rede. Exatamente, ele achava que estávamos a subutilizar imenso o potencial da rede para ser algo mais, para ser como massa cinzenta global. O texto acaba num tom assim de esperança, mas quase um lamento, não é? Oxalá um dia isso aconteça. Reflete um desejo que ele tinha, de que a rede pudesse ir além de ser só uma ferramenta. Sim, que realizasse um potencial mais elevado de inteligência ou consciência coletiva. Pronto. Então, tentando resumir o que andamos aqui a ver. Partimos das reflexões do Zogby lá de 2009. A pergunta central, a internet pode vir a pensar. Vimos os desafios que ela apontou, o lixo informacional, a dificuldade de filtrar, a crítica às soluções de governação ou só educativas. E a crítica forte às abordagens puramente técnicas ou comerciais, que ela achava limitadoras, apontou para o pensamento sistêmico como uma via melhor. E terminou com essa esperança de que a rede se tornasse massa cinzenta. O que nos deixa com uma questão final, acho eu. Projetando isto para hoje, se pensarmos nos avanços brutais desde 2009, a inteligência artificial que temos agora, os algoritmos super sofisticados em todo o lado, as redes sociais omnipresentes, a internet das coisas, como é que aquelas perguntas do Zogby soam hoje? A questão da consciência da rede ganhou outra dimensão com a IA? Não ganhou? O problema do lixo informacional e da filtragem piorou ou temos melhores ferramentas, mesmo que enviesadas? E a influência dos interesses mercadológicos tornou a visão dele ainda mais impossível ou há resistências, há alternativas? Basicamente, estamos mais perto ou mais longe daquela rede pensante que o Zogby imaginava. É isso. Essa é a pergunta que fica. Uma pergunta complicada, sem resposta fácil. Fica para pensarmos. E com ela, fechamos esta nossa análise às ideias do Edson Zogby, em Rede Precisa Pensar.